hoje eu vou falar sobre o endemoniado, ou um ninho de demônios, chamado Gadareno. E a gente não sabe nem o nome dele de verdade, a gente sabe que ele é o Gadareno porque ele é de Gadara. Mas quando a gente olha e vê essas situações nas Escrituras, a gente não tem tantos encontros com demônios na rua, né? Graças a Deus, né? A gente não vive tendo encontros. Tem lugares que sempre tem um para fazer entrevista. Mas graças a Deus aqui a palavra está libertando todo mundo, então a gente não precisa entrevistar ninguém. Mas quando a gente vai pensando sobre isso, às vezes nos equivocamos. Quantos cristãos eu já encontrei que ignoram a existência do diabo? Que ignoram e diz que não é assim, não funciona. Mas no meu caso, eu posso dizer que é bíblico e que também, meu irmão, eles existem. Uma ocasião, assim que nós chegamos no campo missionário, estávamos com Isaac, Michele com Isaac no colo, e a gente na porta da igreja, e ainda não conseguíamos nos comunicar bem com o espanhol. Recém-chegados. E um homem passou na porta, eu não sei se tinha uma semana ou 2 semanas que a gente estava, sei que era muito recente que a gente estava, e passou um homem, e ele voltou e olhou para mim, e começou a falar algumas coisas e dizia: o que você veio fazer aqui? Eu não gostei disso. Você vai ver só. E ele me ameaçou, e os irmãos ficaram brabos, né? Que isso, o pastor está te ameaçando, não sei o quê. Aí eu olhei para ele: gente, eu cheguei aqui agora. Ele nem sabe quem sou eu. E outra, como que o cara vai falar um negócio desse, sabendo, nem sabe de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava quieto. E eu olhei para ele e falei assim: isso é um típico endemoniado. Quem está falando através da boca dele é um demônio. E aí eu, num ponto de ônibus, nessa rua chamada Eucaliptos, o bairro era Eucaliptos, e a gente na rua que ia para o final do bairro, era um bairro realmente dominado pelo tráfico, todo mundo tinha medo de ir lá para o fundo dos eucaliptos. E nós começamos morando lá nos fundos, que ficamos numa casa até conseguir alugar uma casa para a gente, e a gente convivia ali, no meio de todas as situações que tinham, e era complicada mesmo. E a igreja estava no começo do bairro, na rua de entrada para o bairro e também de saída, onde saía o ônibus principal que entrava. E um dia eu estava no ponto de ônibus e aconteceu outra vez. E lá estava ele dizendo que eu não ia ficar ali, e ele não ia deixar a gente ficar ali. Fui para casa tranquilo, contei para a Michele. Mas um dia, irmãos, a gente estava na igreja, portas abertas, grupinho de irmãos orando. E, de repente, entra uma família inteira na igreja. E eu já estava orando. Eu falei: Senhor, mostra para esse capeta de quem que eu sou filho. Me ameaçar assim, não sabe que eu tenho costa quente, não? Não vai ficar assim, não. E aí entrou essa família desesperada, se dobraram lá, e a gente sem entender o que estava acontecendo, se estavam fugindo de alguém, se era assalto, porque acontecia essas coisas, era muito complicado. E, de repente, eles levantaram e falaram assim: pastor, o senhor tem que ir lá no hospital agora. Eu não lembro se era Lautaro o nome do menino. E ele falou assim: ele está lá no hospital, trancado num quarto, no hospital principal de São Francisco Solano, lá em Buenos Aires. Ele está lá trancado. Ele já bateu em médico, em enfermeiro, e até a polícia está com medo de entrar lá. Aí tu imagina a cena, né? Na minha cabeça, eu ainda não tinha ido na emergência desse hospital, porque tinha pouco tempo também lá, mas na minha cabeça era um Rocha Faria, lotado de gente, um camarada endemoniado, batendo em todo mundo, ele trancado no lugar e aquela multidão olhando para lá para dentro e vendo o que vai acontecer. Porque não conseguiram dar injeção nele, não conseguiram segurar o cara. E aí agora só faltava ele bater em quem? Num pastor. Aí ele ia ficar bem na fita, né? Esse demônio é brabo mesmo, pegou todo mundo, e até veio um pastor aqui, ele deu uma coça nele. E eu fui pelo meio do caminho, irmãos. Eu sei que tem alguns caças-demônios, né? Aí pelo mundo. Mas eu falei: Senhor, o senhor sabe que se ninguém resolveu na pancada, eu também não vou conseguir. E eu não tenho autoridade de mim para fazer isso. Mas aí tu mexe com algumas coisas, tem que saber orar, irmão. Eu falei: Senhor, mas olha que oportunidade do seu nome ser glorificado. Cheguei na porta do hospital,
igualzinho Rocha Faria, irmãos. Os enfermeiros e tudo. E para piorar, a família começou a falar assim: abre que o pastor está aqui. Eu não precisava falar que era pastor. Já foi aquele novo convertido, que uma coisa assim. Irmãos, aí parei na porta, falei, eu nunca tive problema com essa questão, mas eu parei na porta, e aí o policial olhou para mim e falou assim: é melhor você não entrar, porque a situação está complicada. Quando ele falou isso, aí tu tem que confiar no nome de Jesus, e é aí que tu vê se tu é crente. Falei, abre a porta, não precisa ninguém segurar ele não, deixa comigo. Abri a porta, o pessoal se afastou, e eu fui com o peito para frente, não tinha barriga para chegar primeiro ainda. E quando cheguei lá, ele levantou, eu falei, em nome de Jesus, sai dele, pode sentar, menino. Aí ele voltou assim, e ele sentou. E aí eu virei para trás e... agora vocês podem fazer o trabalho de vocês, por favor, vai lá. E saí, aí eu peguei a família e falei, amanhã de manhã eu vou lá na casa de vocês para a gente resolver isso de uma forma rápida. No outro dia o menino foi para casa. Só que agora eu estou com muita confiança, né? Porque agora todo mundo sabia quem era o pastor Alex, o brasileiro. E isso foi muito interessante na cidade, porque eu conhecia quase todo mundo depois, lá na cidade. A pessoa falava, o senhor pastor que foi ao hospital, e lembrava disso. Mas eu tinha que ir na casa dele. Aí, só que não sabia de toda a história, irmãos. E indo para a casa dele, o pessoal contou, né? O pastor teve uma vez, ele já estava nessa situação há quase um mês, ficando magro, porque estava endemoniado já há quase um mês, e ele contando de que ele pegou o carro do pai, sozinho, pensa num camarada magrinho, e ele levantou e sozinho capotou o carro parado, virou para o outro lado. Ele pegou o pai dele, pastor, e agarrava o pai assim, e batia com ele na laje, aí o pai caía no chão, e ninguém conseguia segurar. Falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu fui lá, né? Tinha que ir. Sentei numa cadeira, ele sentou na outra. E o pessoal veio, ficou tudo atrás. E eu olhei para ele, falei, olha nos meus olhos. E ele sentado, eu coloquei a mão no joelho dele. Falei, ninguém precisa segurar. Meu irmão, ou você confia no nome de Jesus, ou, sei lá, vai fazer outra coisa. E eu orei por ele, falei, em nome de Jesus, deixa esse menino livre. Orei por ele, preguei para ele, fiquei lá manhã inteira. E esse menino começou a ir na igreja, se converteu, se casou e foi morar numa outra cidade. E foi embora. Eu estou contando um caso, mas eu não vou perder tempo contando os casos, e eu quero compartilhar com vocês na Bíblia. A Bíblia conta a história de um endemoniado, que é o gadareno. Eu quero que você abra a Bíblia no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Capítulo 5, versículo 1. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos, Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tem sido muitas vezes preso com correntes e cadeias. As cadeias foram quebradas por eles e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e os montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência de que não os mandasse para fora do país. Ora,
uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam apresentado os fatos contaram-lhe que o tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. É uma história que poderíamos usar para fazer talvez um filme. Mas a realidade desse homem, que é de Gadara, situada na Transjordânia, essa cidade, ele está endemoniado, ele está longe da casa, longe da família, longe de tudo, e ele agora é um homem que vive nos cemitérios, que vive dentro das cavernas, onde eram os túmulos que colocavam as pessoas, e a situação dele é meio complicada. A gente não sabe qual foi o dia em que, pela primeira vez, esse homem foi possuído pelo diabo. Nós não sabemos quando foi o dia em que alguém notou que ele não era ele, em que ele estava falando coisas que não era dele mesmo. No dia em que o diabo começou a morar, como era uma legião e muitos demônios, a gente não sabe quando entrou o primeiro, ou quando veio o segundo, ou se vieram morar todo mundo junto naquela casa, dentro daquele homem. O que acontece é que Jesus sabe quem é ele, Jesus sabe da existência dele, e Jesus vai fazer alguma coisa. Nós servimos um Deus que vai em direção às pessoas, irmãos. Nós servimos um Deus que busca as pessoas. Nós sabemos que desde o Éden, quando o homem pecou, ele se afastou de Deus. O diabo foi também, a serpente, expulsa do jardim e passou a coexistir com a humanidade depois da queda. E o reino das trevas foi instalado na mente, nos corações e na vida das pessoas. E ali estavam essas pessoas convivendo com a atuação do inimigo de Deus, do adversário de Deus, do próprio diabo, o enganador, aquele que estava no jardim, enganou Eva, agora está convivendo com os homens. Nós olhamos para o Antigo Testamento e vamos ver situações de pura influência e de também ações do diabo contra o povo de Deus e contra a humanidade. Os homens começaram a ficar como quase demônios através de suas ações, que era de verdade uma mudança, uma mutação na natureza humana por causa do pecado. E agora, em conjunto, tem um homem mau com a ação do diabo continuando falando na mente e no coração, e em alguns casos o diabo toma por completo a vida das pessoas. A gente olha para as maldades que acontecem no mundo, nós sabemos que um homem sem Deus é capaz de fazer atrocidades, mas com uma pitadinha de ideias do diabo mesmo, isso pode piorar. Nós olhamos para os nossos bebês quando nascem e ninguém imagina do que ele, quando adulto, pode ser capaz de fazer. Estávamos uma vez em um encontro de família e nós estávamos falando sobre criação de filhos e eu insistia de que devemos pregar o evangelho para os nossos filhos desde pequeno, dizendo para eles que eles são pecadores, que eles vão fazer coisas que um dia vão se envergonhar, que talvez não contarão para ninguém pelo que fizeram, não vão contar o que fizeram.
E esses meninos, esses bebês, essas crianças, naturalmente, já por causa do pecado, podem ser pessoas terríveis. Agora você imagina com a cooperação daquele que é o inimigo de Deus e que trabalha na vida dos homens também. A realidade aqui desse endemoniado, desse gadareno, é que ele, quando foi um bebê, não conhecemos a história dele, mas agora, como adulto, ele é alguém que está longe de casa, longe da família, não pode conviver com a sociedade, porque ele é, de verdade, um ninho de demônios. São vários habitando dentro dele. Jesus e os judeus não costumavam ir para o lado de Gadara. Gadara é uma das cidades de 10, né, de Decápolis, que eram várias cidades, e ali está nessa cidade esse homem. As pessoas têm medo dele, e é lógico, se tu vê uma pessoa dessa, você não vai passar pela rua onde ele fica. Você não vai habitar ali. Deil conhece muito bem, a gente tinha lá na Pedra de Guaratiba uma senhora que se chamava Vânia Maluca. Ela era possuída, meu irmão. Quantas crianças já tinham tomado pedrada dela na rua? Do nada. E tinha uma outra galera lá também que a gente tinha medo. E tinha um que era tão endemoniado que até nós criamos a história de que ele virava lobisomem de noite. Mas o camarada era complicado mesmo. A realidade desse homem, irmãos, é essa. A gente não sabe como começou, mas a Bíblia diz que ele é um endemoniado. Precisamos ver algumas coisas aqui no texto e também da realidade desse homem, e que tem o efeito do pecado, é um problema da condição caída, do efeito do que o diabo faz também no mundo, e a gente precisa ver algumas coisas aqui que são importantes. Primeiro, o diabo existe e trabalha contra Deus e contra a sua criação, irmãos. Uma das estratégias do diabo é fazer com que as pessoas não acreditem que ele existe. Não vai mudar nada. Ele existe. Ele vive entre nós. Ele anda por aí. Ele continua convivendo com os homens. Ele continua influenciando a sociedade e a vida das pessoas. O diabo existe. E um dos trabalhos dele é ser opositor a Deus. Tudo que você achar de bom, tudo que você encontrar que tenha dedo de Deus e ação de Deus, pode acreditar que o diabo está trabalhando contra isso. O diabo trabalha contra a igreja, o diabo trabalha contra a família, o diabo investe nos nossos filhos, nas nossas crianças, o diabo continua influenciando a sociedade e aos poucos, sem você perceber, hoje você aceita coisas que para você era depravação há alguns anos. Como que nós vamos aceitando coisas que nós odiávamos e quando nós apanhávamos, dependesse da música, ou falar um palavrão perto do meu falecido avô, do meu tio, minhas tias, a gente ganhava um tapa na boca. Mas hoje, eu consigo ir para almoço e coisas da família, em que os palavrões estão na toda a música. E eu tenho vergonha de ouvir o que eles ouvem perto das minhas tias, que um dia eu apanhei porque falei palavrão perto delas. Mas quando que passamos a aceitar essas coisas como normais? Você não percebe, mas existe um investimento também na realidade da sociedade, em todas as esferas da sociedade. A arte já não é mais bonita, uma lata de cocô virou obra de arte. É sério, irmãos. Você vê uns troços assim, tu fala, cara, isso não é arte, não. Aí você vê uma obra de arte e não tem valor nenhum. Todas as esferas, o diabo começa a trabalhar. O diabo faz de tudo para destruir de verdade a obra de Deus, irmãos. Tudo. De tudo. Nós estamos vendo a realidade da Índia e de outros países, e agora a Índia tem sofrido isso de forma mais feroz, em que cristãos estão sendo colocados em fogueiras, igrejas estão sendo queimadas, e um grupo, né, da Índia está dizendo que para você ser de verdade um indiano, ser de verdade um hindu, você tem que ser puro. Então tem que seguir a religião também dele. Então qualquer indiano que segue uma outra religião, ele é impuro
e aí eles estão tacando fogo e queimando tudo. Você acha que quem coloca essas ideias é só o homem ou tem a ação do diabo também? Tudo que é de Deus nesse mundo, nós temos o próprio diabo trabalhando para acabar com isso. E até isso, essa questão é fruto também de desobediência e de rebeldia do próprio Satanás. Os homens daquela cidade não tinham como fazer nada pelo gadareno, pelo endemoniado. Todo mundo que poderia fazer alguma coisa, os homens fortes da cidade, não conseguiam amarrar ele. Juntou todo mundo lá para tentar, todos que tentavam, amarra ele na árvore, não dava certo. Amarra ele agora numa pedra e vamos colocar uma corrente, não dava certo. Vamos colocar algemas nele, ele quebrava tudo. E agora todo mundo fica com medo. Ninguém quer chegar perto do gadareno porque ele é perigoso, ele é terrível. Imagina as crianças e as famílias, os pais, com seus filhos pequenos querendo andar na rua, brincar na rua, soltar pipa, bola de gude, sei lá o que eles faziam lá naquela época, as crianças, mas eles saíam para brincar. E dizendo, cuidado, hein? O gadareno pode vir te pegar, hein? Não era um homem do saco, não era mula sem cabeça, era, cuidado, hein? Aquele homem que mora lá no cemitério, que andam lá, ele pega a criança desobediente, hein? Ele deveria fazer parte da história. Mas a realidade é que todos que tentaram fazer alguma coisa, amarrar ele, não conseguiam. Nós costumamos lidar com nossos problemas desse jeito, né? Tenta amarrar o cara. Aí ele vai lá e vai ficar lá e não vai perturbar mais ninguém. Mas tudo que os homens faziam para segurar, para conter aquele homem feroz, para conter o medo que ele causava, aí tudo não funcionava porque os homens não tinham controle sobre um homem possuído por demônios. Eu acho que uma das coisas que às vezes dá temor a gente é ter que lidar com coisas que você não tem condição nenhuma de resolver. Nós oramos por muitas pessoas, mas se tivéssemos capacidade de abrir os olhos na marra e falar, olha, veja, cara, a gente faria isso. Ou pegar um pedaço de pau e sair por aí, toma tenência, abre os olhos. Mas quem é que faz esse trabalho? É o Espírito de Deus, é o único que pode fazer o trabalho que nós não temos condições de fazer. E não devemos, de verdade, tentar convencer alguém para ele se tornar um cristão por convencimento, porque tem que ser obra do Espírito no coração e na vida. Isso é um trabalho de Deus. Nós devemos pregar, nós devemos compartilhar, nós precisamos ser um testemunho real de que o Evangelho é vivo na vida da gente, mas sem tentar ficar mudando, armando laço para as pessoas. Um dos problemas, às vezes, como pastor, é que às vezes as esposas que têm marido não crente levam o pastor para almoçar na casa e arma tudo para o pastor ir lá, e agora ele vai pegar ele vai se converter agora. No meu caso, se frustravam, porque eu começava a falar de futebol, via jogo, ia conversar de tudo, mas eu não caía num laço armado para os dois, né? Que era o laço armado para o pastor e para o marido. E a maioria desses acabaram tendo um encontro com Jesus, porque eles passaram a ver também. Aqui nessa situação de que os homens não podem fazer nada, é porque o reino das trevas estava sobre o gadareno. Ele já não conseguia responder por si. Existe um governo na vida desse homem. Ele está dominado, existe alguém que manda na vida dele. Existe alguém que controla a vida dele, controla a força dele. Ele virou uma marionete na mão do próprio diabo, dos espíritos malignos que está sobre a vida dele. Então é por isso de que as pessoas tinham medo, porque não estavam lidando com uma pessoa sozinha, porque ali está um homem real, um homem de verdade, um ser humano, mas com um poder super-humano, que é o poder do próprio diabo e das trevas que estava sobre ele, e o governo das trevas estava sobre a sua mente. Meus irmãos, quando nós pensamos sobre governo, o diabo um dia, na tentação de Jesus, ele virou para Jesus e falou assim, se você se prostrar diante de mim, eu te darei o quê? Todos os reinos desse mundo. Todo governo eu te entrego. Quem era o Senhor da terra
que Deus deu autoridade para cultivar, procriar e dominar sobre a criação? Adão. Mas agora tem alguém dizendo para Jesus, para o Filho de Deus, de que ele pode entregar para ele governo, de que ele pode entregar para ele os reinos. E Jesus poderia virar e falar o quê? Isso é meu, cara. Não tem nada teu aqui, não. Jesus repreende ele através das Escrituras. O único que deve ser adorado é Deus. Ninguém mais. E ali não tem mais discussão sobre isso. Mas a Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades, vielas e todos os lugares, anunciando o quê? O reino de Deus. Os dias do diabo estavam contados. Porque existia um homem andando e trazendo o reino de Deus naquele momento. Ele está trazendo o reino de Deus sobre a vida dos discípulos e sobre tantas pessoas. Existe um movimento do reino de Deus em Israel, em Jerusalém e em todas as partes. Está acontecendo algo extraordinário e o diabo está preocupado com isso. Porque Jesus vai trazendo o governo de Deus sobre os corações e as vidas, enquanto os discípulos e outros estavam preocupados se Jesus ia tirar Roma do poder, ia estabelecer Israel de novo como poder e ficar livre de Roma. Jesus não está discutindo isso e ele está revolucionando debaixo do nariz de Roma, estabelecendo um novo reino que não terá fim e de que ninguém pode parar. E o reino das trevas estava sobre esse homem. Tem coisas, irmãos, que a gente precisa olhar e ter muito cuidado. Eu, às vezes, conto algumas histórias para alguns, mas tem coisas que só a ação do diabo na vida da pessoa para ela poder fazer. E as pessoas não percebem. Uma das estratégias do diabo é enganar. Seria tão bom se todo mundo caísse endemoniado, a gente orasse e acabou. Mas na maioria das vezes, irmãos, o trabalho do diabo é com engano. É engano no coração, é engano na mente. E vai criando ídolos dentro das pessoas, dentro de nós, e aos poucos, até você que frequenta uma igreja evangélica, você que já confessou Jesus como teu Salvador, você sem perceber pode criar outros deuses dentro do teu coração, sem imaginar. E ele trabalha com engano. Mas o reino das trevas está sobre esse homem e ele não tem poder nenhum. Uma outra ação do pecado e da ação do demônio que acontece na vida dele é que a imagem de Deus no gadareno está totalmente deformada. Sem afeição. Ele não é mais um homem normal. Ele tem já a sua natureza afetada pelo pecado, como todos os homens, mas a imagem de Deus nele agora está sendo totalmente esmagado e, se possível, ele vai transformar ele em uma outra coisa. Vocês conseguem entender de por que a gente vê mutações em vida de pessoas? A gente fala muito sobre conversão como uma metamorfose, mas às vezes nós vemos pessoas que passaram por uma mutação, se tornaram uma outra coisa, em todos os sentidos. E não percebemos de que o diabo está trabalhando para aniquilar e não deixar vestígio nenhum da imagem de Deus nos homens. Até que eles mesmos olhem para si no espelho e digam, eu já não sei nem mais quem sou eu. O gadareno não sabia mais quem era ele ou quem era o demônio. As pessoas também já não conseguiam achar o homem que estava lá dentro. Mas aquele corpo que nasceu para ser templo, ele está sendo um templo de demônios, uma habitação de demônios. E ele vai acabando com tudo ao ponto de se rasgar, se ferir, andando nu, como um doido varrido, e as pessoas olhando e vendo aquilo, e olhavam para aquilo, não tem jeito, cara. Esse cara está arrebentado, destruído desse jeito, ali não tem mais jeito, não haverá mudança, não tem o que se fazer nesse lugar. Aceitaram a ideia de que ele era um escravo do diabo. Existe um Senhor sobre a vida dele. Ele é escravo do diabo. Aceitamos que ele morra para lá e a gente segue a nossa vida aqui. Tinha uma senhora no bairro onde a gente morava e ela ficou louca de repente.
mas eu tive a oportunidade de ver ela voltando a si. Alguém que andava na sujeira, alguém que andava totalmente transtornada, e todo mundo dizia, ela era linda, ela era a mulher que passava e todo mundo olhava, trabalhava nas Forças Armadas, mas o que a gente via, não tinha vestígio nenhum daquela mulher antiga. Mas um dia ela conheceu Cristo, e foi tão bom olhar e ver aquela mulher que já está avançada em idade, porque já passaram muito tempo, novamente andando na rua, de banho tomado, maquiada, se cuidando, porque Deus estava restaurando a imagem dele na vida dela. Ele era escravo do diabo, se tornou casa dos demônios, ficou isolado, perdeu a identidade dele, de quem ele era, e ele ficou longe da sua família, irmãos. Ele não podia voltar para casa. Ele não podia participar do churrasco da família. Imagina quem ia convidar o gadareno para o churrasco de família. Quem ia convidar ele para participar da festa de casamentos? Quem ia chamar esse homem para participar de alguma coisa? Era melhor ele ficar longe, assim preservava a própria família. Mas o diabo isolou ele no cemitério, isolou ele num lugar distante, deixou ele nu, totalmente envergonhado pelo que o diabo estava fazendo na vida dele. E isso é o que o diabo faz. Ele engana, ele vai possuir, ele vai influenciar, ele vai se tornar dono das pessoas, ao ponto de todos os homens que se tornarem escravos do diabo andar como Adão estava andando diante de Deus e dizendo, eu tive medo porque estava nu. Um dos trabalhos do diabo é abandonar aqueles que ouvem e seguem ele na vergonha, irmãos. Não existe nada de bom no diabo. O trabalho dele é matar, roubar e destruir. O diabo tem bem claro a sua missão de existência. Matar, roubar e destruir. Para esse homem, tudo indica que o destino dele já está traçado. De que o final dele é morrer como um endemoniado. De que ninguém vai poder ajudar e vai libertá-lo do seu pecado e também da ação do diabo sobre a vida dele. Não tinha solução, não tinha mais o que fazer. E muitas vezes vivemos situações parecidas, irmãos. Às vezes não nos tornamos endemoniados, mas nós estamos vendo o diabo matar, roubar e destruir debaixo do nosso nariz. E não fazemos nada e vamos aceitando, permitindo, até que estejamos presos na mão do valente. Até que as pessoas estejam amarradas nas mãos do valente. E ninguém pode entrar na casa e arrancar, e tirar, porque ele é forte, ele é poderoso. E ninguém pode fazer nada. Mas a grande verdade do Evangelho, irmãos, é que um libertador atravessou o mar da Galileia. É que um libertador enfrentou uma tempestade para chegar do outro lado. E os discípulos não entendiam o que estava acontecendo e ele estava dormindo. Mas do outro lado, a terra estava tremendo. Porque o Redentor daquele homem, o Salvador daquele homem, estava dando passos largos na direção dele, o barco atravessando a tempestade, porque uma pessoa é preciosa para Jesus ao ponto dele colocar a vida dele, dos discípulos, de qualquer um, em perigo, para poder salvar e resgatar alguém que está na mão do diabo. Ele chega na beira da praia, e aí nós temos aqui a realidade do pecado, a realidade do diabo sobre a vida dele, os efeitos de um mundo caído sobre a vida de um homem, mas nós temos solução aqui, nós temos a solução do Evangelho para a situação desse homem, nós temos a solução cristocêntrica para a realidade desse homem. Para os homens é impossível libertar esse cativo, para os homens é impossível arrancar os demônios daquele lugar que eles estavam morando e estavam muito bem lá.
Era impossível fazer alguma coisa para ele. Não existia a possibilidade de ter uma vida comum e normal. Mas Jesus, quando pisa naquela terra, o que brilha sobre aquele lugar existe oportunidade para recomeçar também na vida daqueles que estão possuídos, que perderam a noção, que não sabem o que fazer. Esse mundo dominado pelo poder das trevas, essa realidade afetada pela influência do próprio diabo, esse lugar onde estava o reino das trevas habitando, onde estava ali demônios habitando, espíritos malignos habitando, tem também uns pés de um homem santo. Se fizesse assim, saía a poeira do seu pé. E ele está dentro de um barco, atravessando. E o diabo está do outro lado. Tem um homem lá que é dele, que pertence a ele, que tem dívidas com ele, que não pode fazer nada para sair daquela situação. E o barquinho vai indo para lá. Porque a realidade do mundo das trevas é que onde havia trevas, a Bíblia diz que brilhou grande luz. E onde ele passa, tudo fica bem claro. As coisas vão melhorando. E o que Mateus capítulo 9, versículo 35, deixa bem claro o que Jesus estava fazendo enquanto andando entre os homens. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O reino de Deus estava presente no meio dos homens e Jesus estava indo por todos os lugares. E agora, irmãos, é a vez de Gadara e do Gadareno. Aquela cidade teve os pés de Jesus tocando. E quando ele chega naquele lugar, ele também deixa bem claro o que ele veio fazer. Ele deixa bem claro para todos nós o que ele veio fazer e precisamos crer nessas verdades do Evangelho. O que o Evangelho diz para nossas vidas, o que o Evangelho traz para nós, é a esperança de poder recomeçar uma vida, independente de como estávamos, se éramos escravos, seja lá do que for. O Evangelho traz para a gente verdades do que pode acontecer em nós. E Jesus, ele vai mostrando o que ele veio fazer aqui. E ele veio, irmãos, resgatar a humanidade do poder de Satanás. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, versículo 10. Tudo que estava perdido, ele veio salvar. Ele veio buscar. E nesse dia, era a vez desse homem. Ele estava indo na direção dele para buscar ele, para salvar ele. Ou ele estava indo lá para tomar posse e dizer: você é meu e eu te chamo de filho e agora você vai ser livre. Jesus veio para nos buscar e para nos salvar, porque nós estávamos perdidos. Jesus também veio, irmãos, para destruir as obras de Satanás. Ele veio para quebrar o poder do diabo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, versículo 8. Ele está diante daquele homem e uma das coisas que Jesus faz é desfazer tudo que o diabo fez na vida do gadareno. Jesus quebrou, Jesus desfez, e ele vai começar uma reconstrução. Ele expulsa os demônios, o homem fica sozinho, são, ele recebe o próprio Cristo na vida. E ele agora já não é mais o endemoniado, agora ele é um homem livre, porque os demônios deixaram a vida dele e pularam dentro d'água junto com os porcos, entraram nos porcos, se precipitaram pelo despenhadeiro e agora eles estão mortos, mas tem diante de Jesus um homem nu, mas livre, irmãos. Eu não sei quanto tempo esse homem não conseguia identificar as pessoas. Eu não sei o nível geral de possessão, se ele perdeu totalmente a sua consciência. Mas eu sei que quando ele se sentiu leve, livre, estava diante dele o seu Redentor, o seu resgatador, o seu Salvador. E ali estava alguém
mais poderoso do que o diabo e do que o próprio pecado, o único capaz de libertar os homens. Mas estão ali também os que cuidavam dos porcos, olhando e pensando. Tantas vezes tentamos prender esse homem. E agora, o diabo mete o pé. Assim. É porque o diabo sabe. Mas todos também vão saber daquele lugar que somente um homem tem a capacidade e o poder de libertar, de buscar e de salvar e de pegar de volta o que é dele, que é Jesus de Nazaré. Ele é o único que pode fazer isso. Uma das coisas que o diabo tem que entender aqui é que ele tem que se submeter ao poder de Deus, irmãos. Ele curou os enfermos, os aleijados e os cegos. E a sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhes todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Mateus 4, versículo 24. Traziam todos que estavam dominados pelo diabo, irmãos. Consegue ver a imagem? As pessoas saíam trazendo tudo quanto é gente ruim até Jesus. Quem estava gritando, babando, traziam até ele, colocava diante dele, e o diabo tinha que se submeter ao poder do Filho de Deus andando entre os homens. E ele curava essas pessoas, ele libertava essas pessoas, e o diabo tem que entender, e ele sabe muito bem disso, de que ele tem que se submeter à ordem e à voz de Jesus. Jesus é o único capaz de fazer isso por nós, irmãos. O gadareno não é mais escravo. Ele não é mais um ninho de demônios. Agora ele é um homem livre do poder das trevas. Ele é um homem livre do poder das trevas. E ele agora pode andar de cabeça em pé, porque ele foi liberto. Porque ele está livre. Porque agora ele não causa mais medo em ninguém. Agora as pessoas estão olhando para ele e vendo, agora ele é um homem normal, podemos ficar tranquilos. Agora ele pode voltar para a festa, agora ele pode comer com a família. Todos podem ficar despreocupados. Mas se ele fizesse alguma coisa tipo, com dor de barriga, tomara que não volte o demônio para esse homem. Mas ele está livre agora diante de Cristo, diante de Jesus. E o que fica claro é que o reino das trevas não está mais dentro dele. Agora o que está dentro dele, habitando nele, vai habitar dentro dele, é o reino de Deus. Um novo governo está naquele lugar. Está sob nova direção. Tem uma outra pessoa na direção da vida dele. Tem alguém controlando agora os pensamentos dele. Mas são coisas boas, maravilhosas. Ele vai começar agora um processo de reconstrução, de recomeço, de transformação, porque um novo reino, um novo governo está sobre a vida dele. Os fariseus interrogaram Jesus quando viria o reino de Deus. E Jesus respondeu para eles: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu não preciso tirar Roma do poder, eu tiro o diabo do poder e habito dentro dos homens, e os homens com um novo governo em si vão viver de forma livre nesse mundo. O gadareno agora não é mais um endemoniado, agora ele é um enviado de Deus para a Palestina. Ele agora em Decápolis tem que ser um infiltrado do reino de Deus. Você imagina isso? Esse homem está ali com Jesus e ele quer ir embora com Jesus. Ele foi transformado, mudado, ele quer andar junto com ele. E Jesus não foi aceito naquele lugar, mandaram ele embora e no barquinho nós temos já um culto de envio para um novo convertido. E ele diz, vai embora, cara. Vai para casa. Vai para o meio dos seus. E eles vão ver. E você vai dizer, o que eu fiz na sua vida? Agora tu é missionário, não é mais endemoniado. E esse homem agora que era um endemoniado é um enviado para a realidade da Palestina. E alguns acreditam que é o primeiro enviado por Deus para a região da Palestina. E ele
está lá agora em Decápolis, são cidades que precisam ser alcançadas, e no meio de um lugar onde Jesus foi expulso, ele deixou um filho dele, um infiltrado do reino de Deus, habitando naquele lugar, para poder pregar o evangelho e contar o que Jesus fez na vida dele. Às vezes nós achamos que o melhor lugar é ir para lugares que Jesus pisou. Quero pisar em Israel. Quando eu conto para as pessoas que eu não tenho vontade nenhuma de ir a Israel, a não ser que eu ganhe um brinde, alguma coisa, eu vou lá para ver, não tem. Tem preferência para os outros lugares. Talvez seria legal, mas é melhor, às vezes, andar em alguns lugares onde sabe que Jesus quer que você esteja, irmãos. É tão bom você saber que Jesus falou para você: vai, volta para lá, fica lá. Eu não posso pisar aí não agora, mas eu tenho seus pés para andar por esse lugar. Eu tenho você aí andando. Você entende o que Jesus fez na sua vida e o que ele pode fazer através de você? Tem lugares que um pastor nunca vai pisar, mas você está lá. E você ganhou libertação. Você não é mais escravo. Jesus te salvou. E lá estão os seus pés, e ele quer usar a sua vida no lugar onde ele te colocou. Não é um pastor, é você mesmo que foi transformado por ele. Ele tem que entender isso, que agora o reino de Deus está dentro dele, ele é um missionário. Ele era possuído e agora ele tem autoridade para expulsar os demônios. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso aqui é empoderamento de verdade. O demônio pisava nele, o demônio possuía a vida dele, agora ele pode, no nome de Jesus, expulsar os demônios da vida das pessoas. Imagina o diabo olhando, a gente morava aí dentro, mas agora quem habita é o Espírito de Deus, e os demônios têm que se submeter a ele. Eu sou um ex-endemoniado, e agora eu vou te pegar, diabo, tu vai ver. E ver, está endemoniado? Então, em nome de Jesus, sai daí. Esse homem está na Palestina, está nessa região, pregando o evangelho agora, com a sua vida, e todos estão dizendo, e passa ele na esquina, olha ele lá. Foi esse homem aí. Ou então com ódio, né? Se não fosse por causa dele, a gente não tinha perdido os porcos. É melhor ele ficar endemoniado do que a gente sem porco. Irmãos, parece mentira, mas tem gente que prefere isso. Eu atormentava algumas pessoas do bairro onde eu morava. E a gente, nas brincadeiras, Nando, Dedeco, eu conto essa galera para vocês, a gente fazia uns negócios meio doidos, e ele falava, você é um demônio, demônio. Tacava pedra de madrugada, não vou contar tudo não, porque vai que a galera lembra e depois quer me pegar. Aí eu tinha uma cabeça muito endemoniada. Mas eu me converti e conheci Jesus. Eu ia para o campo de futebol, chegava lá e eles chegavam assim, Alex, agora que ficava razão, vocês preferem que eu seja o quê? Eu antes ou eu agora? Não, mas pelo menos a gente sai. Falei, então, quer que eu volte a ser o que eu era? E tinha um camarada que ficava sempre falando, falei, rapaz, tu é maluco, cara. E aí eu lembrei ele algumas coisas. E aí ele falou assim, é melhor tu ficar na igreja mesmo, né? Eu já tinha dado vários prejuízos para ele. Eu falei, é melhor tu ficar na igreja mesmo, aí fica lá, mas não perturba a gente não. Tem gente que prefere a pessoa como endemoniado do que como crente. Já percebeu isso? Às vezes, fala assim, não, agora o fulano virou crente, parece que agora é a pior coisa do mundo. E aí temos que relembrar, eu já atormentei a tua vida, infeliz. É melhor ser libertos. Ele tem autoridade agora dada por Deus, porque ele agora é um filho de Deus. Ele pode recomeçar, porque ele agora pode viver em paz e não mais em tormento. Ele pode recomeçar, porque Jesus disse para ele voltar para casa, irmãos. Volta para casa, dos seus parentes. Mas tu vai agora como casa de Deus. Agora você volta como alguém transformado. Jesus disse para ele, você não pode vir comigo, pelo contrário. Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito e
todos se admiravam. O sermão desse homem era: fui liberto por Cristo, o diabo já não é mais o meu Senhor. Jesus destruiu as obras do diabo na minha vida. Eu recomecei. E agora, como liberto e como homem salvo, eu ando no meio de vocês dizendo que o que ele fez comigo pode fazer por vocês também. Todos temos oportunidade de recomeçar a vida, de recomeçar várias situações na nossa casa, na nossa vida, recomeçar o casamento, recomeçar a criação dos filhos, recomeçar a vida financeira, mas principalmente recomeçar de verdade uma vida nova em Deus, meus irmãos. Ele me deu a oportunidade de recomeçar. Ele me libertou. Ele se tornou o meu Senhor. E eu pude várias vezes olhar nos olhos dos endemoniados e dizer: o homem que me encontrou e me libertou, te liberta agora, em nome de Jesus. Fique livre. E eles caíram em si, voltaram a viver uma vida normal e depois se tornaram libertadores, proclamadores da verdade de Deus que coloca o homem em liberdade. Somos filhos de Deus, transformados por Ele, e essa é a verdade em nossos corações. Cristo Jesus é o único que pode transformar o homem que era uma coisa em uma coisa nova e fazer ele viver de forma completa na sua presença. Eu não sei como tem sido a sua vida. Eu não sei se você já perdeu as esperanças. Ou talvez tu não sabe nem por onde começar. Mas aqui está Jesus. Ele pode passar a governar nossas vidas. É tão bom não viver debaixo de ideia de jirico como eu vivia. É tão bom olhar os meus filhos dormindo e pensar: capaz, nem pensava em casar. É tão bom eu olhar para o espelho e ver barba branca, cabelo branco, e falar: cara, cheguei aos 43 anos. E lembrar de muitos amigos que não chegaram, ou então que ainda estão nas mesmas esquinas, até hoje presos lá. Mas eu continuo dizendo: o que ele fez por mim pode fazer por você também. O que ele fez pelo gadareno pode fazer em nossas vidas também. Pare para pensar nesse momento, curve sua cabeça e ore. Fale com Deus sobre o que você ouviu. E que o Senhor ministre o seu coração, a sua vida.